Bom, Márcio, como é que pratica a liberação do cérebro límbico? De duas formas. Uma, eu vivendo mais as emoções e também trabalhando mais, página 61, trabalhando mais os lados do cérebro, né? Esse conceito que era trazido antigamente, que hoje já não se fala mais sobre isso, sobre masculino e feminino, se fala apenas em direito e esquerdo, mas antigamente se falava muito nesse contexto dessa forma. O lado feminino, por quê? Porque a mulher tem mais facilidade para acessar o lado direito do cérebro e o homem tem mais facilidade para acessar o lado esquerdo do cérebro. Facilidade por uma questão hormonal, mas também por uma questão de condicionamento de vida, por uma questão de como era fundamentalmente antigamente, que a mulher ficava mais com a criança, que o homem saía mais para trabalhar. Se eu for mais lá para a pré-história, lá nas cavernas, a mulher, dentro desse conceito, tem uma visão mais holística, enquanto o homem uma visão mais unifocal. Ele saía para caçar, então tinha que ser foco na presa, enquanto a mulher tinha que ter uma visão holística do tipo, um objeto fora do lugar, pode ter um bicho entrado na caverna. Então, se eu for lá nos primórdios, nós vamos identificar como os cérebros funcionavam e como foram condicionados para os dias de hoje, os quais vivemos. Né? Naturalmente, tivemos uma mudança de existência, mas a forma do cérebro continua algo parecido ou similar. De qualquer forma, vamos lá. Cérebro, do lado esquerdo, nós temos ele mais analítico, lado direito mais intuitivo. Então, ó, quer trabalhar mais a intuição? Vai mais para o lado direito. Quer ser mais analítico, mais racional? Vem mais para o lado esquerdo. Lado esquerdo é mais competitivo, lado direito é mais colaborativo. Lado esquerdo ele é mais singular, é individualista. Lado direito é mais interligado. Lado esquerdo é mais racional, enquanto o lado direito é mais emocional. Lado esquerdo é mais determinado. Lado direito é mais passional, ou seja, mais complacente. Lado esquerdo é mais linear e lógico, enquanto o lado direito é mais criativo. Lado esquerdo é mais objetivo, enquanto o lado direito é mais empático. Lado esquerdo é mais assertivo, enquanto o lado direito é mais receptivo. Lado esquerdo busca mais o gol, ou seja, meta, foco em buscar o gol e meta, enquanto o lado direito segue mais a maré, trabalha mais em conjunto, em grupo. Lado esquerdo é mais língua e escrita, ou seja, a palavra e conceito escrito, enquanto o lado direito tem a ver com o que ele enxerga no processo criativo, no contexto de cores, etc., e sons. Lado esquerdo é mais verbal, literalmente, a palavra em si, enquanto o lado direito é um não verbal. Então, o lado direito do cérebro trabalha mais todo aquele movimento de expressão corporal, intuitiva, e, ao mesmo tempo, sistema tonal e emocional. E o lado direito trabalha mais o verbal. Se eu pego agora e vou entender, então, quer dizer que o meu lado direito trabalha mais o límbico e trabalha mais o réptil, enquanto o meu lado esquerdo trabalha mais o processo neocórtex lógico. Vê o microfone aqui para o Douglas. Não influencia em nada. O Douglas comentou destros e canhotos. Não tem influência sobre isso. Não influencia. Mas assim, mas o cara que é destro, ele não utiliza mais, por exemplo, o lado esquerdo do cérebro para movimentar o lado destro? Não, por quê? Porque aqui nós estamos falando sobre esses movimentos que o cérebro trabalha. E não exatamente se ele utiliza mais o lado direito para ter movimentação no seu corpo, no seu dia a dia. Agora, porque nós temos pessoas mais destras do que canhotas, por exemplo? Primeiro fator, porque é uma disposição. Antigamente se tinha a crença de que pessoas canhotas eram uma anomalia, entende? Era do demônio. Durante muito tempo isso foi constituído em relação ao canhoto. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas as pessoas eram mortas, porque nasciam e começavam a se movimentar apenas com o lado esquerdo. Uma pessoa que escrevia com a mão esquerda, na sala de aula, as pessoas faziam, uau, entende? Era um negócio absurdo. Por quê? Porque, na realidade, o primeiro passo que aconteceu em direção a isso, é como quase tudo dentro de uma sociedade, é a conveniência. Ou seja, se criou tudo para o destro, porque se percebeu que a grande maior parte das pessoas são destras. E aí, quando alguém, posteriormente, se imaginou o quê? Bom, se tudo foi criado por o destro e tudo é criado por Deus, logo Deus criou o destro, porque tudo é criado por destro.
Mas então, quando esse aqui se criou como canhoto, então ele não é de Deus, entende? São umas loucuras pré-históricas, literalmente, né? Porra, muita coisa de lá para cá vem evoluindo e a gente vem tendo acesso a essas informações. Agora, quando eu percebo um canhoto nos dias de hoje, e estudos comprovam isso, por exemplo, o canhoto tem muito mais habilidades do que o destro. Por que um canhoto tem mais habilidades do que um destro? Porque ele se obriga a conseguir aprender movimentos que o destro não precisa aprender, tendo em vista que tudo é feito para o destro. Então, ele consegue fazer o que o destro faz, porque se adaptou, e, ao mesmo tempo, tem as habilidades de canhoto que o destro não tem. Então, ele consegue fazer um movimento, mas isso não muda a forma que ele atua no seu dia a dia. Eu vou pegar um destro que é extremamente racional, usa totalmente o lado esquerdo, eu vou pegar um canhoto que é totalmente racional, usa totalmente o lado esquerdo. Bom, mas se ele usa o lado esquerdo do cérebro e o lado esquerdo do cérebro movimenta o lado direito dele, então ele não deveria ser destro? Não, por quê? Porque na prática, essa habilidade física, por algum motivo, ele desenvolveu. Ele desenvolveu por algum motivo. Existem conceitos sobre questões de talento e que também algumas explicações neurológicas e fisiológicas, anatômicas, mostram que dentro da barriga da mamãe, a criança já tem aptidões de acordo com o movimento que é feito ali dentro, e não necessariamente por influência da mãe, mas por ela mesma, a criança dentro da barriga da mamãe. Depois se tem o conceito do estímulo no dia a dia, para as pessoas e para as crianças. Então, é natural que a criança, se ela vê um pai levantando a perna direita para subir numa escada, ou uma mãe, naturalmente ela começa a copiar, modelar aquele pai ao fazer isso. Esses dias eu estava vendo o Arthur, ele faz isso, ele sobe um, volta, sobe com a direita, ele não sobe um e depois o outro. Não, é direita, 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 movimento com a direita, entende? Para comer, a comida ele está fazendo com as duas mãos. Às vezes ele pega com uma, às vezes ele pega com outra, mas ele tem mais facilidade para fazer com a direita. Naturalmente, lá em casa todo mundo é destro. Ele vê as pessoas pegando com a mão direita, então existe um estímulo. Então, é muito mais o movimento de estímulo que acontece do que propriamente dito até a própria aptidão do indivíduo. Então, tem um estímulo que acontece. Mas, quando uma pessoa consegue quebrar esses estímulos e ainda ter esse movimento com a mão canhota, a perna canhota, porque às vezes a pessoa tem movimento com a perna esquerda com mais força, mas o braço direito com mais força, ou vice-versa. Ela é canhota com a mão, mas ela é destra com a perna. Ou o contrário pode ser verdadeiro. Então, existem movimentos que acontecem que estão muito mais ligados a determinados acontecimentos que geraram isso do que qualquer outra circunstância ou situação cerebral. Então, não existe nenhum tipo de afeto. Inclusive, por exemplo, nos movimentos oculares, né, de olhar para baixo, lado direito. Se a pessoa for canhota, não inverte? Não. O que existe de inversão é caso a pessoa tenha traumas. Um trauma muito forte pode fazê-la inverter. Aí essa pessoa é muito fria internamente, ela se esfriou, ela está totalmente fora de si, da sua melhor versão, porque ela, inclusive, está invertido nos processos. É muito raro, mas acontece, entende? Uma pessoa, quando ela está no estágio emocional muito abalado, isso pode acontecer, mas não é comum. Microfone, né? Márcio, só antes que tu feche essa questão do cérebro triuno e camadas da mente, ali eu percebi que 5% é consciente e 95% inconsciente, né? E a função do subconsciente, então, é somente filtrar as informações que o inconsciente vai liberar para o consciente e também ao contrário, é que o consciente às vezes tenta acessar uma lembrança, ou uma memória, ou uma emoção passada. Então, o subconsciente ele não tem nenhum percentual Não. de armazenamento de informação? Não, a função dele não é armazenar, é permitir a passagem. Porque o subconsciente, da mesma forma que o cérebro límbico, ele tem uma, na linha temporal, ele é o presente. O cérebro réptil é o passado. O cérebro neocórtex é o futuro. Então, o cérebro neocórtex é aquele que dá a visão de futuro.
O cérebro límbico é o que vive o aqui e agora, as emoções presentes. E o cérebro réptil é o que tem a informação de passado. Então, dentro da linha do tempo, nós temos de novo essa movimentação entre eles. Consequentemente, como ele é o presente, ele indica o que o futuro pode acessar do passado e o que não. Entende? A função dele é só permitir esse acesso ou não. É que eu sempre ouvia falar que o inconsciente, o subconsciente, ele também detinha um percentual de informações, né? Bom, provavelmente porque algumas pessoas confundem subconsciente com inconsciente, entende? Se tu lê, por exemplo, Joseph Murphy, No Poder do Subconsciente, é confuso de entender a explicação. O livro é maravilhoso, mas é confuso de entender porque não fica claro na leitura que ele está falando do sub, porque ele traz o inconsciente lá dentro da informação, mas não explica, isso é inconsciente, o sub permite, então use o seu subconsciente para te potencializar, porque é o emocional, faz sentido total, porque é o poder do subconsciente. Na prática, ele está falando o poder do emocional, o poder do límbico. A prática desse livro é isso. Mas quando ele fala do subconsciente, fica um pouco confuso, se tu não tem nada de conhecimento, porque há uma tendência que tu entenda que é o inconsciente, que é o que a grande maior parte das pessoas entendem, que subconsciente e inconsciente é a mesma coisa. Assim como as pessoas não falam sobre inconsciente profundo, mas o inconsciente profundo, ele fica dentro dos 95%, que é o processo inconsciente. Agora, Márcio, mas espera aí, não tem uma parte que fica ali no sub, pronto para subir? Pode até ter uma parte que ele está dizendo, isso aqui já está pronto para você acessar. Só que ele não tem a função de guardar, de armazenar informações. Então, ele está ali bem pertinho da passagem, mas ele diz, pode passar, porque ele é só uma ponte, entende? Então, o emocional, ele é uma ponte, ele é um acesso, ele permite ou não que as coisas se acessem. Por quê? Porque como ele é temporal, ele não é atemporal, ele é temporal, ele é aqui agora, ele está sempre no presente, ele vive um instante presente constante, ele é na linha do tempo, in time, ele não é true time, ele é in time. Então, ele não enxerga através do tempo. Qualquer pessoa e qualquer emoção que você vive a emoção no presente. Não, Márcio, acabei de me lembrar ontem de uma coisa que eu vivi lá atrás e me emocionei pra caramba. Legal, porque você viveu isso de novo. Para o seu inconsciente, você naquela hora estava vivendo aquela emoção novamente. Ou seja, você só chorou porque você lembrou e colocou a emoção temporal. Se você lembrasse e não colocasse emoção, você não se emocionaria. E talvez você lembre dessa mesma cena em outro instante e não chore. Por quê? Porque você não trouxe a emoção. Porque a emoção, ela é presente. Eu só sinto a emoção no aqui e agora. E por isso que o inconsciente, ele é atemporal. O que quer dizer isso? Que o inconsciente, ele não vive no presente, no futuro ou no passado. Ele vive em qualquer instante. O inconsciente, se tu lembrar agora do que tu já fez, talvez tu chore ou sorria. Se tu te colocar no futuro, viagem para o futuro, e tu te colocar lá, talvez tu chore ou tu sorria. E tu não está vivendo isso agora. Por quê? Porque o inconsciente é atemporal. Sacou?